discussão de querer comparar métodos. Deixa eu, então, tentar ir deixando claro para quem está ouvindo e vendo a gente, né? Quando a gente fala de abordagens tradicionais, a gente se remete a essa ideia do empirismo e essa ideia do inatismo. Por que eu quero pontuar isso? Porque eu sou frequentemente questionado por quem eu convivo e falo sobre isso, do porquê eu sou tão avesso às tradições. Tradição é tão ruim assim, né? E aí eu queria contextualizar um pouquinho. Lógico que a gente não vai esgotar isso, nem é o interesse hoje, mas a gente está nesse mérito final que você acabou de falar sobre a incomparabilidade. Não dá para comparar, que é o seguinte: enquanto que o inatismo acredita que a pessoa nasce com um dom, e esse dom ele tem várias origens, pode ser desde um dom espiritual, divino, é uma dádiva de Deus, de um Deus que a pessoa crê, até mesmo um dom genético, porque nada mais é essa questão do genético do que a evolução do olhar para esse dom divino. A partir do momento que se entende que o organismo é feito de genes, entende-se que, entre aspas, que o divino vem para o gene e o gene é o que me torna alguém capaz de ser aquilo que eu sou hoje. Então, existe uma ideia de um pré-determinismo. Eu já estou determinado a ser algo e eu vou fazer o quê? Simplesmente vou ser aquele algo ao qual eu sou predeterminado. Enquanto que o empirismo, ele afasta completamente essa ideia e ela coloca que alguém detentora do saber, e aí, como esse saber é construído, é um outro papo, que pode cair de novo no inatismo, na minha modesta opinião, né? Alguém dono do saber, ele recebe pessoas que querem aprender a ser como ele é, né? Então eu digo que nada mais claro do que uma perspectiva empírica, do que a avaliação feita por meio de prova, em que o professor testa o aluno para ver se o aluno sabe aquilo que ele sabe. E aí o professor tem a sensação boa de quando o aluno é aquilo que ele é, e uma sensação ruim de quando o aluno não reflete aquilo que ele é. Então, na opinião do professor, eu brinco que o empirista ele é narcisista por natureza, né? A nota 10, mais do que a felicidade do aluno, é a felicidade ou a maior êxtase do professor, porque o professor ele conseguiu fazer com que o aluno seja aquilo o que ele é. Então, por que eu sou avesso à tradição? Não sou avesso à tradição, eu sou avesso à tradição que desumaniza as relações. É sempre isso que eu falo. Então, se eu acredito que a pessoa nasceu pronta, qual é a relação humanizada que eu tenho com alguém que eu só tenho que escolher, encontrar no meio do caminho e falar, você está pronto, segue, vai embora, né? Eu não tenho uma relação humana com ele. A minha relação é de exploração. Eu busco aquela pessoa para mostrar para todo mundo que eu sou alguém capaz de encontrar os talentos que estão por aí. E quando eu penso no empírico, em que eu deixo de pensar que a pessoa que está na minha frente, ou que está comigo convivendo, ela também tem conhecimentos anteriores, ela também tem coisas da vida dela que ela traz para dentro do espaço de aprendizagem, eu desumanizo, eu me transformo naquele professor que eu chamo de professor televisão. Eu fico falando, e o aluno que escute e aprenda. Então eu não tenho uma relação humanizada com quem está comigo. Se a tradição desumaniza a relação, eu quero explodir essa tradição. É o que eu falo para todo mundo que me pergunta. Na minha concepção, eu quero que a nova tradição pedagógica, porque um dia aquilo que eu luto, eu quero que seja tradicional, por isso que eu não sou avesso à tradição, mas eu sou avesso a uma tradição que desumaniza, que explora, que submete, né? É isso que eu sou contra. A nova tradição que eu gostaria que fosse, né, chegasse a um ponto de ser dominante, é uma tradição que humaniza as relações. Então acho que é isso um ponto que eu queria deixar muito claro. Tradição desumanizou, eu não quero saber. Em relação ao que o Lucas comentou dos paradigmas, né, Lucas? É a visão de mundo, né, cara? Quando você situa o dom como dádiva e o dom como talento como dádiva e talento como genética, né? O dom como dádiva e o dom talento, né? A gente pode fazer um paralelo com o que, na verdade, o Arley Sanderdão, professor da Federal Gaúcha, traz para nós no livro Dom à Profissão. E lá no livro Dom à Profissão ele fala das visões de mundo, né? E quando a gente vê o dom como dádiva, ele é uma concepção pré-moderna, né? É uma concepção aristocrática do mundo, né? É uma concepção medieval do mundo, né? Ali as coisas eram explicadas pela dádiva divina. O cara tinha sangue azul porque Deus quis que ele tivesse sangue azul. Então ele tinha um dom divino, isso justificava o poder dele a partir do momento da posição social, a partir do nascimento dele.
Isso são as monarquias, né? Exato. E ali, isso é a concepção predominante, vigente. Com a Revolução Industrial, como o professor Ben Alcides colocou, a gente tá vivendo uma quarta Revolução Industrial, né? Essa possibilidade que a gente está tendo aqui de discutir, você aí em Goiânia, o professor Alcides em Limeira, eu aqui em Bauru, em tempo real, conversando. Poxa, isso aqui é um negócio que a quarta Revolução Industrial permite. Isso aqui era impensável, nem pelo dia de Mocó, né? Que ligava o celular e falava, varou, né? Por isso estamos no LEP sem fronteiras. LEP sem fronteiras, exatamente mesmo, né? Em tempos de coronavírus, né? Você poder imaginar que em distanciamento social a gente está podendo fazer isso. E aí a gente, observando isso, a gente olha que a Revolução Industrial foi uma ruptura. Teve ali o Renascimento e a forma de aprender antes da Revolução Industrial era uma forma de aprender artesanal, né? A orientação de doutoramento, por exemplo, que eu tive com o professor Alcides, você está tendo também, ela é uma relação artesanal. Ela é sob medida, ela é personalizada, ela é individualizada. Já a Revolução Industrial, qual que é o objetivo? O objetivo é formar pessoas em escala, não mais para pensar o mundo, mas para poder reproduzir o mundo. E aí, meu amigo, a educação ela é bancária, ela é repetitiva, e aí os métodos parciais fazem muito sentido. Com certeza. Né? E aí isso aí vem daí. Só que o esporte contemporâneo, o esporte moderno, que ele vai ser retomado em 1896 com os Jogos Olímpicos, né? E o futebol tá nessa esteira, né? Tá nessa esteira, e daí as práticas de treinar futebol, elas são, a gente tem que lembrar que o futebol é inglês, né? E é uma burguesia que está ascendendo ao poder na Inglaterra, e eles têm o futebol. Thomas Arnold pensa os esportes do futebol para liderança, né? E aí porque trabalha em equipe. E não estava pensando na forma de treinar, porque é um jogo para adulto. Depois a gente vai incorporando as práticas e traz os métodos parciais, que é o método da escola tradicional. Sim. Então, entender, a gente fazer essa leitura histórica ajuda a gente a entender de onde vem as coisas, né? E aí a educação física brasileira, especialmente lá de 32, já existia futebol no Brasil. O futebol começou a ser profissional nessa mesma década. E a gente, uma visão mais higienista do negócio, né, mais da ginástica, que os nossos professores eram oriundos, o curso era ginástica, era um curso secundário, era ginástica. Uhum. Ele vai incorporar como método de ensino as práticas de ginástica, que são práticas parciais. Sim. E a gente vai construindo isso sem